sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na semana 3 e nessa semana nós vamos recordar o conteúdo de ligação química e reações químicas. Mas antes da gente ir para a nossa aula, separe aí seu material, faça igual o Dicão, olha o Dicão aí, olha, com os livros, a mochila, mas o Dicão não está indo para a escola, nós também não podemos ir. O Dicão vai escolher um local legal em casa, né, na casa dele, para poder assistir essa aula e fazer as atividades e estudar também. Lembrando, pessoal, se você não lembra desse conteúdo de ligação química e reações químicas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links das aulas teóricas, né? Principalmente essa parte de ligação química, que eu vou passar um pouco mais rápido e é de extrema importância que vocês dominem esse conteúdo. Entender ligação química, gente, é compreender como as substâncias elas são formadas. Então, de extrema importância, tá bom? Se não lembra, assista as aulas novamente, certo? Mas antes da gente ir realmente para a nossa aula, eu peço também que você se inscreva no canal do Escola Online e ative a notificação para você ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal. E também, pessoal, se inscreva, né? Siga a gente lá no Instagram. É lá que nós colocamos todas as novidades do Escola Online, assim como o cronograma, né, de postagem aqui das aulas do PET. Então, confere lá, vocês vão gostar. Eu sou a Simone, professora de Química aqui do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos aqui, antes de ir para os exercícios, ver um pouquinho de conteúdo teórico. Lembrando que ligações químicas nós vimos de forma detalhada no PET do primeiro ano do ano passado, não é mesmo? Então, vocês vão ver, se não lembram do conteúdo, vão ver novamente essas aulas porque elas são muito importantes. O que são ligações químicas? O que é uma ligação química? A ligação química é a união entre átomos e esses átomos vão assim ser unidos por ligações. E nós temos 3 tipos de ligação química, não é mesmo? A ligação iônica, a covalente e a metálica. Então, lá no PET do ano passado, nós tivemos aulas desses conteúdos separados. Mas vamos aqui rapidamente recordar. Na ligação iônica, gente, é uma ligação que vai ocorrer entre metal e a metal. E é uma ligação que ocorre pela atração entre íons, né? Íons são átomos carregados positivamente ou negativamente. Então, íons de cargas opostas se atraem. E aí, essa reação, gente, nada mais é que a transferência de elétrons. É uma ligação que a gente vê, né? A transferência de elétrons. É uma ligação que ocorre pela transferência de elétrons, tá bom? A ligação covalente, gente, é uma ligação que vai ocorrer entre ametais, tá bom? E nós vemos que, na verdade, os ametais, ambos, né? Como são ambos ametais ali formando a ligação, ametais eles têm a propriedade em ganhar elétrons, em receber elétrons. Como ambos querem ganhar, na verdade, não há essa transferência como ocorre aqui na ligação iônica. Nós vamos ver que vai ter o compartilhamento de elétrons. E aí nós podemos ver o compartilhamento de um par de elétrons, que é a formação da ligação simples, 2 pares de elétrons quando é a ligação dupla, e até podemos ver o compartilhamento de 3 pares de elétrons, e aí a gente vai ver a formação da ligação tripla, não é mesmo? Além disso, pessoal, tem-se a representação, né? Nós podemos representar uma ligação química, né, por meio da fórmula, no caso aqui da covalente, da fórmula de Lewis, da fórmula estrutural e da fórmula molecular. A ligação covalente, que dentre as 3 ligações é a que tem mais particularidades. Então, quando a gente estuda a ligação covalente, nós também vamos ver a parte de polaridade, depois a gente vê a parte de geometria e, por último, para fechar o conteúdo de ligação covalente,
ver as interações intermoleculares, que são interações que existem entre as moléculas formadas por ligação covalente. Um dos exercícios do PET é a gente recordar aqui essas ligações covalentes, tá bom? É a primeira atividade. E a ligação metálica, pessoal, ela ocorre entre metais. Nós vamos ver, né, na ligação entre metais, é possível observar o movimento dos elétrons, onde na verdade é denominado, né, classificado como mar de elétrons, tá bom? Então, se você não lembra essas definições, essas ligações, né, a teoria, é muito importante que vocês assistam às aulas teóricas que estão aqui indicadas na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui, vamos ver o próximo tópico, que serão as reações químicas. Reações químicas, gente, são as transformações químicas. Reação química é uma transformação que nós conseguimos observar, né, a modificação da constituição química da substância inicial em relação à substância final, ok? Então, uma transformação, uma reação química é uma transformação que uma substância sofre em sua constituição, quer pela ação de outra substância, então duas substâncias podem entrar em contato e assim reagirem entre si, quer pela ação de um agente físico, né, por aquecimento, né, como calor, luz, eletricidade, dentre outros agentes físicos, tá bom? Então, gente, a equação química, ela vai ser representada sempre quando a gente considerar que o sistema se transformou, se modificou. E aí a gente vai observar que o estado final é diferente do estado inicial. A constituição da matéria, ela vai ter modificações. E aí, algumas evidências, nós podemos observar algumas evidências em que houve uma transformação química, a gente consegue ver evidências. Quais são essas evidências? Alguns fatos que ocorrem que nós conseguimos observar que houve uma reação química. Por exemplo, nós podemos colocar substâncias em contato e após esse contato pode ocorrer a formação de um composto insolúvel. A gente chama esse composto de precipitado. Então, na situação de formação de um composto insolúvel, vai haver um processo que nós chamamos de precipitação, ok? Então, por exemplo, você coloca em contato duas substâncias líquidas e aí, com esse contato, vai formar, por exemplo, um precipitado, um sólido, um sistema homogêneo se transformando em um sistema heterogêneo, sendo assim possível observar, ter uma evidência de que ocorreu uma reação. Outra evidência, né, vai ser a formação de uma substância gasosa. Por exemplo, né, um exemplo muito comum é a gente pegar sal de frutas, né, e colocar em água. O que a gente observa? Aquela efervescência. Então, tá ali formando substâncias gasosas. E aí é onde a gente observa essa efervescência. É outra evidência que está ocorrendo ali uma transformação química, uma reação química. Outras evidências, mudança de cor, de sabor, de odor, de textura, ou até mesmo da forma, né? E outra evidência que nós também conseguimos constatar que está havendo uma reação química é se o sistema ele resfriar ou ele aquecer. Significa que está ocorrendo ali processos em que está envolvendo calor, ok? E aí, pessoal, nós temos a representação dessa transformação química, né? A representação de uma reação química nós chamamos de equação química. Então, por meio de símbolos, de aspectos qualitativos e quantitativos, nós podemos representar então uma reação química. Toda reação química, gente, nós temos que representar um lado transformando em outro, um estado inicial se transformando num estado final. Então, gente, lá na equação matemática, né, a gente não tem o primeiro membro, o igual e o segundo membro. Aqui na equação química a mesma coisa. Só que o nosso primeiro membro de uma equação química nós chamamos de reagente. Na matemática é um sinal de igual, na equação química é uma seta,
que aqui está nos informando que houve a transformação. E o segundo membro, na verdade, nós chamamos aqui de produtos. Então, reagentes entram em contato, reagem, formando os produtos. Aqui nós temos uma equação genérica, onde nós temos as letras minúsculas representando os coeficientes estequiométricos. O que são coeficientes estequiométricos, gente? Já a gente vai falar. E as letras em maiúsculos significa que são as substâncias, ok? Do lado aqui, no primeiro membro, né, reagente, segundo membro, produto. Lado esquerdo, reagentes, lado direito, produtos, ok? E aí, gente, o que separa uma substância de outra numa equação química? O sinal de mais, tá bom? Esse sinal de mais, ele representa que a substância A reagiu com a substância B, formando C e D, ok? Então, seria essa a interpretação dessa equação. E aí, um exemplo de uma reação, né? Então, o A aqui seria o zinco, o Azinho, né, que seria o coeficiente, no caso, não está mostrando aqui, é porque, na verdade, tem um número 1 aqui omitido. Quando o coeficiente estequiométrico é 1, a gente pode omitir, não precisa escrever. Assim como aqui, ó, também a gente tem o coeficiente 1, tá bom? O que é esse coeficiente, gente? Quando nós temos aqui uma equação, o que isso significa? Que uma quantidade, né, a quantidade molar, por exemplo, uma molécula de zinco vai reagir com 2 moléculas desse nitrato de prata aqui, né, do AgNO3. E aí, uma molécula de zinco reagindo com 2 moléculas de nitrato de prata vai formar 2 moléculas de prata metálica mais nitrato de zinco, mais uma molécula de nitrato de zinco. Então, esse número aqui na frente, gente, retrata a quantidade de substância, de moléculas que estão aqui envolvidas nesse processo, nessa transformação química, ok? E aí, nós temos uma outra parte, que vai ser a parte de balancear. Porque, segundo a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, pessoal, numa reação química, o que está ocorrendo é apenas a estrutura, modificação da estrutura das substâncias, né? A quantidade de matéria que nós temos antes da transformação, ela será igual à quantidade de matéria após a transformação. E aí nós vemos que quando ocorre uma reação química, a massa se conserva, que é até uma das leis, né, das leis ponderais, que é a lei da conservação da massa, ou conhecida também como lei de Lavoisier. Porque não ocorre criação nem destruição dos átomos, eles apenas se rearranjam para formar novas substâncias. E aí, pessoal, quando nós estamos representando uma reação por meio de uma equação química, nós devemos representar essa equação na sua forma balanceada. Então, pessoal, o que é fazer esse balanceamento? É nada mais que nós vamos ter que ter as quantidades de átomos de cada elemento na mesma proporção, do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Isso é fazer o balanceamento. E a gente consegue fazer esse balanceamento por meio dos coeficientes estequiométricos que a gente representa na equação. E aí existem vários métodos para realizar o balanceamento, mas o método mais simples e o mais usado é o método de tentativas. Como que é o método de tentativas? Como o próprio nome já fala, você tenta. E aí existem algumas regrinhas que você pode seguir para que as suas tentativas sejam mais efetivas, que são você começar o balanceamento pelo elemento que aparece menos vezes. Então, pessoal, você fazendo essa tentativa, iniciando dessa forma, você vai ter um êxito maior na sua tentativa de balanceamento. Mas existe uma regrinha bem legal que eu gosto de passar para os meus estudantes, que é a regra do macho. Nossa, professora, macho, o que é isso?
É uma regrinha para que você inicie sempre por aqueles elementos que aparecem em menor proporção, que é o macho. Mas o macho, pessoal, é só porque é a primeira letra. Primeiro, quando você olhar numa equação química, você vai começar a balancear os metais, tá bom? Porque são os elementos que vão aparecer em menor proporção, menos vezes. Depois, você vai balancear os ametais diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, depois de balanceado esses ametais, é que você vai balancear carbono, se existir, o hidrogênio, se existir, e por último, o oxigênio vai ser até numa situação de conferir para ver se o seu balanceamento está correto, ok? Então, por exemplo, essa equação aqui, vamos aplicar, vamos fazer o balanceamento dela. Primeiro, como eu sei que não está balanceado? É só a gente avaliar a quantidade de átomos que nós temos aqui antes da setinha, que é do lado dos reagentes, e após a setinha, que é do lado dos produtos. Por exemplo, o elemento ferro. Nós temos aqui, ó, no lado dos reagentes, aqui tem um átomo de ferro, aqui não tem ferro. Então, nós temos aqui, ó, um ferro. E aqui, pessoal, nós temos aqui Fe2O3, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 átomos de ferro. Então, tá balanceado? Não tá, né? Nós temos do lado do reagente 1, do lado do produto 2. Então, para balancear, a gente tem que ter a mesma quantidade dos dois lados. Como que eu resolvo isso? Se eu aqui colocar o coeficiente 1 e aqui o coeficiente 2, agora eu estou falando que eu tenho duas moléculas do FeSO2. Então, desse lado aqui, uma molécula tem um ferro, duas moléculas têm 2 ferros. E uma molécula do Fe2O3. Uma molécula só tem 2 ferros. Então, agora sim está balanceado. Eu tenho 2 átomos de ferro em cada lado, ok? Então, ok, a gente começou pelo ferro porque o ferro é metal. Depois a gente vai balancear ametais, diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos aqui ametal? Temos. Nós temos o oxigênio e o enxofre. Só que nós vamos começar por quem? Pelo enxofre, né? Porque pela ordem, enxofre vem antes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, do lado dos reagentes, quantos átomos de enxofre nós temos? Olha, uma molécula de FeS2 tem 2 enxofres. Como aqui eu tenho 2 moléculas, então eu tenho 4 enxofres do lado dos reagentes. Então, para que do lado do produto também tenha 4, eu vou colocar aqui o 4, ok? E agora, gente, tá balanceado o ferro, tá balanceado o enxofre. Tá faltando balancear quem agora? Oxigênio. Então, se a gente avalia aqui do lado do reagente, eu tenho 2 oxigênios, ok? E no lado dos produtos, eu tenho aqui, ó, uma molécula tenho 3, né? Então, 3 oxigênios aqui. E aqui, ó, SO2, uma molécula, eu tenho 2, só que eu tenho 4 moléculas, então eu tenho 8. 8 com 3, pessoal, 11. Então, eu tenho 11 oxigênios desse lado aqui, do lado dos produtos. Para ter 11 oxigênios aqui do lado dos reagentes, eu vou aqui multiplicar por 11 meios. Então, 11 meios vezes 2, quer dizer que é 11, certo? Então, aqui eu coloquei os coeficientes estequiométricos. Aí, por exemplo, o enunciado pede assim, balanceie a equação química de tal forma que tenha os menores números inteiros. Então, aqui, ó, gente, eu coloquei fração, né? E aí não pode. Qual vai ser a forma? Então, a gente vai multiplicar tudo aqui, ó, por 2. Aí, eu vou ter 4 FeSO2 no estado gasoso, mais 11 oxigênio gasoso, formando 2, né? Fe2O3 sólido, mais 8 SO2 gasoso. Certinho, pessoal? Aí nós teremos aqui a nossa equação balanceada com os menores números inteiros. Tranquilo? Tá feliz igual de cão, fazendo até coraçãozinho aí? Aprendeu o conteúdo? Que ótimo, fico muito feliz. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho!